Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos pensadores mais importantes e, vamos ser sinceros, às vezes um dos mais intimidadores da história, Immanuel Kant. Ele encarou de frente um dos maiores debates da filosofia e, na hora de resolver, ele simplesmente mudou para sempre o jeito que a gente entende o conhecimento, a moral e a própria realidade. Então, vamos nessa? Olha, para a gente sacar a genialidade do Kant, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e entender o problemão que ele herdou. A filosofia da época dele estava, assim, travada, empacada numa questão que parecia fundamental. Afinal de contas, de onde é que vem o nosso conhecimento sobre o mundo? E existiam dois times nessa briga. De um lado, você tinha os racionalistas. Para eles, a pura razão, a lógica, era a fonte de todo conhecimento verdadeiro. E do outro lado, os empiristas, que batiam o pé dizendo que não, que todo conhecimento começa com a nossa experiência, com aquilo que a gente vê, ouve e toca. E aí é que estava o impasse. Parecia uma escolha de ou um ou outro, sabe? Ou a razão era a rainha de tudo, ou a experiência era a única porta para a verdade. E a filosofia moderna estava completamente paralisada nesse debate. E a gente não está falando de qualquer um, não. De um lado, tínhamos gigantes, titãs como Descartes e Leibniz, defendendo a razão. Do outro, pensadores do peso de John Locke e, o mais importante para a nossa história, David Hume, que defendia com unhas e dentes a experiência. E foi justamente o David Hume que deu o chacoalhão que o mundo precisava. As críticas que ele fez ao poder da razão foram, assim, devastadoras. Tão fortes que o próprio Kant admitiu que foram elas que o acordaram do seu sono dogmático. Isso forçou o Kant a repensar absolutamente tudo. E aqui que começa a revolução de Kant. Porque em vez de escolher um lado, ele fez uma coisa que ninguém estava esperando. Ele propôs uma ideia totalmente nova. Uma ideia tão radical que ele mesmo comparou com a revolução de Copérnico, sabe? Aquela que colocou o Sol e não a Terra no centro de tudo. Então, qual foi essa grande virada de chave? Pensa só. Por séculos, a filosofia partiu do princípio de que a nossa mente era tipo um espelho passivo, que só refletia o que estava lá fora. Kant virou isso de cabeça para baixo. Ele disse, não é a nossa mente que se adapta ao mundo, são os objetos, o mundo, que precisam se conformar à nossa mente. O nome chique que ele deu para essa ideia é idealismo transcendental. A ideia central é que a gente não é um mero receptor passivo de informações. A nossa mente é uma participante ativa. Ela é tipo uma arquiteta que molda e organiza a nossa experiência antes mesmo da gente se dar conta. Isso muda o jogo completamente. Tá, mas o que isso significa na prática? Quais são as consequências dessa revolução toda? Bom, isso muda completamente o jeito que a gente entende a realidade e até onde vai o limite do que a gente pode de fato conhecer. Vamos ver como isso funciona. Para entender isso, Kant faz uma distinção que é crucial. Ele diz que existem dois mundos. O primeiro é o mundo fenomenal, que é a realidade como ela aparece para a gente, já filtrada e organizada pela nossa mente. Esse é o único mundo que a gente pode conhecer de verdade. Mas aí tem o mundo numênico, a coisa em si, a realidade pura, como ela é, totalmente independente da gente. E esse mundo, segundo Kant, está para sempre fora do nosso alcance. A gente nunca vai conseguir conhecê-lo diretamente. Então, a grande sacada é essa. Kant não escolheu um lado. Ele juntou os dois. Ele mostrou que o conhecimento de verdade é uma síntese, uma parceria. A gente precisa da experiência para nos dar a matéria-prima, os dados dos sentidos, e a gente precisa da razão, das estruturas da mente para organizar essa bagunça toda e dar um sentido para ela. Um não funciona sem o outro. E ele resumiu isso de um jeito brilhante em uma das suas frases mais famosas. Pensamentos sem conteúdo são vazios. Intuições sem conceitos são cegas. Ou seja, a experiência sozinha é só um caos de informações. E a razão sozinha fica só brincando com ideias vazias que não levam a lugar nenhum. Precisa dos dois juntos. Mas o Kant não parou por aí. Depois de redefinir o que a gente pode saber, ele se virou para uma pergunta talvez ainda mais importante. Como a gente deve agir? E, de novo, a resposta dele ia mudar o mundo. A base da ética dele pode ser resumida numa única pergunta. Uma pergunta que qualquer um pode se fazer. Antes de tomar uma decisão,
qualquer decisão, imagina um mundo onde todo mundo age exatamente da forma que você está prestes a agir. Esse mundo funcionaria? A sua ação poderia virar uma lei universal para todo mundo? Essa pergunta é a porta de entrada para o conceito mais famoso dele na ética, o imperativo categórico. É um princípio moral absoluto que vem puramente da razão. Não tem a ver com o que vai te fazer feliz ou com o resultado da sua ação. Tem a ver com o dever, com o que é racionalmente correto para todo mundo, em qualquer lugar. Essa aqui é a formulação oficial. A tal da máxima é só a regra que está por trás da sua ação. Então a pergunta é: a regra que você está usando para si mesmo pode, logicamente, ser uma regra para todo mundo, o tempo todo? Se a resposta for sim, a ação é moral. Se for não, é imoral. Simples assim. Ele também deu um outro jeito de olhar para esse mesmo princípio, e essa versão é de um impacto tremendo. Ele disse que a gente deve sempre tratar as outras pessoas e a nós mesmos como seres com valor e dignidade, como um fim em si mesmos, e nunca usar as pessoas só como uma ferramenta, como um meio para a gente conseguir o que quer. Para pensar nisso. Essa única ideia virou a base de todo o nosso conceito moderno de direitos humanos. O impacto dessas ideias é simplesmente impossível de exagerar. Kant não só resolveu um debate filosófico que durava séculos, ele construiu as fundações para quase todo o pensamento que veio depois dele. É quase impossível achar um campo da filosofia moderna que não tenha um dedo de Kant ali. Do idealismo alemão ao existencialismo, da filosofia analítica à teoria política, todos os caminhos, de algum jeito, parecem levar de volta a Kant. Ele literalmente redesenhou o mapa intelectual do mundo ocidental. E talvez não tenha jeito melhor de resumir essa filosofia gigantesca do que com as palavras do próprio Kant. Duas coisas enchem a mente com admiração e espantos sempre novos e crescentes: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Essa citação captura com perfeição os dois grandes projetos dele. De um lado, a nossa tentativa de entender esse universo imenso lá fora, um universo que, em parte, é organizado pela nossa própria mente. E do outro, a nossa busca por uma base sólida e racional para a moralidade, que a gente encontra na lei dentro da gente. Kant nos deu as ferramentas para pensar nessas duas coisas de um jeito completamente novo, e é por isso que o legado dele continua tão vivo.